Número 8. A figura no cemitério. Nada melhor que começar um episódio num lugar como esse. O primeiro caso começa com Riley, Tyler e Brandon, que simplesmente decidiram fazer algo que muita gente evita: explorar um cemitério à noite. O lugar se chama Matlock Cemetery e, segundo moradores da região, não é um bom lugar para ficar depois que escurece. Mas mesmo assim, armados apenas com os celulares e lanternas, os três entram rindo, tentando manter o clima leve. Mas dá para perceber que a tensão já estava ali. O silêncio era pesado. Qualquer barulho parecia alto demais. Haunted fucking cemetery? Haunted cemetery? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dude, I'm fucking sketched out. This is scary. Hey, did you see that? Oh my god. What? Did you see that? What the fuck was that? Dude. Oh my god. Oh my god. Well, let's keep going. Dude, no. For real? You really want? Oh my god. Should we keep going? Fuck it. Oh my god. Enquanto caminham entre as lápides antigas, algo chama a atenção deles. Movimento. Lá na frente, perto das árvores. Os três param ao mesmo tempo. As lanternas apontam para o mesmo ponto. Eles cochicham, tentando entender o que viram. Decidem continuar. Só que agora o clima mudou. It's fucking creepy as fuck, dude. Oh my It was god. behind this one, right? Yeah. Oh my god. What the fuck was that? Heard something. What the fuck was that? Oh my god. Oh my god. What the fuck was that? Oh my god. Oh! Oh! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh! Oh! E então, uma figura sai de dentro do mato direto na direção da luz das lanternas. Não dá para ver claramente o rosto, mas só aquilo foi o suficiente. Nenhum deles ficou para descobrir o que era. Eles viram as costas e saem correndo, como se não houvesse amanhã. A câmera treme, os gritos ecoam pelo cemitério e o vídeo termina no meio da fuga. Até hoje eles dizem que não sabem o que encontraram ali. Era alguém escondido? Uma brincadeira? Algo sobrenatural? Seja o que for, foi suficiente para fazer três jovens saírem correndo em puro desespero. 7. A sombra no quintal. Uma mulher conhecida online como Wanderlust Cass costuma postar vídeos simples do dia a dia. Nada sobrenatural, nada forçado, só aquele conteúdo normal que a maioria de nós costuma postar em nossas redes sociais. Até que, em uma certa noite, algo diferente apareceu nas imagens da câmera de segurança da casa dela, e ela resolveu compartilhar para ver se alguém conseguia dizer o que era aquilo. Já era madrugada. O quintal estava completamente escuro. E então, a câmera registra algo se movendo perto do galpão. É uma forma escura, uma silhueta. Ela atravessa o quintal, mas não parece estar andando normalmente. O movimento é estranho. Não dá para ver passos claros. Não parece ter volume sólido. É quase como se estivesse deslizando, como se fosse uma sombra, se movendo sozinha. E isso é o que mais incomoda. Não tem nitidez suficiente para afirmar que era uma pessoa, mas também não parece um simples jogo de luz. Pode ter sido alguém invadindo o quintal? Pode. Pode ser efeito da câmera noturna com pressão de imagem, reflexo? Também pode. Mas independente da explicação, a ideia de algo passando pelo seu quintal, no meio da madrugada, sem você saber o que é, já é perturbadora o suficiente. 6. A trilha na mata. Uma mulher estava caminhando por uma trilha tranquila no meio da mata. Ela filmava de forma casual, enquanto deixava seu labrador ir na frente, puxando a guia como sempre fazia. No começo, tudo parecia normal, mas o cachorro começou a agir diferente. Ele puxava com força em direção às árvores, muito mais focado do que o habitual. Ela até riu, achando que era só algum cheiro interessante. Só que o animal não parava de encarar a mata. Ele travava, ficava imóvel, olhando fixamente para dentro das sombras. Foi aí que ela decidiu apontar a câmera naquela direção. Come on, Bruce. What's up?
Come on. Come on. Oi. Come on. Bruce. Come on. E quase escondido entre as árvores, dava para ver algo. A imagem é sutil, fácil de deixar passar, mas há uma silhueta ali, parada, e o formato parece humano. Ela não percebeu nada naquele momento e continuou andando. Minutos depois, o cachorro volta a puxar na mesma direção. Ela filma de novo, e dessa vez a figura aparece mais claramente, se movendo devagar, deslizando para trás de uma árvore, como se estivesse tentando não ser vista. O movimento não lembra um animal. É lento, calculado. Só quando ela revisou o vídeo quadro a quadro é que notou a presença. E quando você junta a reação do cachorro com aquela silhueta se escondendo atrás da árvore, fica difícil ignorar a sensação de que aquilo não estava ali por acaso. Parece quase como se estivesse observando, e no momento em que percebeu que poderia ser visto, simplesmente decidiu não aparecer mais. Mas e você, o que acha? Já viu algo parecido na mata? Cinco. As batidas na porta. Esse próximo vídeo foi gravado tarde da noite por uma família dentro da própria casa. Eles tinham acabado de jantar. Estavam todos sentados na sala, conversando, num clima completamente normal. Nada estranho, nada tenso, só mais uma noite comum. Mas o que a câmera registrou naquele momento deixou muita gente desconfortável. No manches, mira, era no. Tranquilo. No mames, güey. Ah, su máquina, no manches, no manches. Súbanse. ¿Qué es eso, cabrón? Segundo a família, aquilo não foi um caso isolado. Há bastante tempo coisas esquisitas vêm acontecendo na casa. Objetos aparecem fora do lugar onde foram deixados. Sombras já foram vistas do lado de fora da porta da frente, tarde da noite, mesmo quando não há ninguém por perto. Mas o mais perturbador são as batidas. Quase todos os dias, alguém escuta alguém bater em uma das portas da casa. Às vezes é uma batida lenta, suave, como se alguém estivesse parado ali, esperando ser atendido. Outras vezes é agressiva, forte o suficiente para tremer a porta e fazer todo mundo correr para ver quem é. E o mais estranho, não existe padrão. Acontece de dia, acontece de madrugada, acontece com a casa cheia e acontece quando não tem ninguém lá dentro. E toda vez que abrem a porta, não tem ninguém. Até agora a família continua morando ali, sem saber exatamente o que está causando tudo isso. Pode haver uma explicação lógica ou ser tudo combinado? Com certeza, mas também pode ser algo muito mais perturbador. Nesse caso, você teria coragem de continuar vivendo nessa casa? 4. O brinquedo que se moveu sozinho. No TikTok, uma criadora conhecida como Jensen's Journey costuma mostrar o dia a dia da família. A mãe, Kelsey, fala bastante sobre o tratamento médico do filho e também sobre a evolução dele no hóquei.
Mas, segundo ela, existe um outro lado da casa que quase ninguém conhece. Há anos coisas estranhas vêm acontecendo ali. Portas que trancam sozinhas, grades de bebê que batem com força sem ninguém tocar, objetos que mudam de lugar quando não há ninguém por perto. E segundo Kelsey, tudo isso parece ter ficado mais intenso depois que o filho Jensen nasceu. Em uma tarde comum, ela e o filho mais velho, Tucker, estavam saindo de casa. A câmera de segurança estava gravando normalmente, quando algo aconteceu. Tucker passa pela porta e de repente para. Ele fica imóvel por um segundo, como se tivesse visto algo que mais ninguém percebeu. Alguns segundos depois, um pequeno pato de brinquedo que estava no chão começa a se mover. Não tem ninguém perto, ninguém encosta nele. O brinquedo simplesmente desliza. Tucker se assusta e sai dali rapidamente, mas ele volta com a mãe. E quando os dois estão prestes a sair de casa, acontece de novo. Só que dessa vez o pato desliza ainda mais longe, como se algo estivesse empurrando. Até hoje, Kelsey diz que não conseguiu encontrar uma explicação. Poderia ter sido algo mecânico? Uma inclinação no chão? Coincidência? Ou tinha realmente algo ali? 3. A loja que não queria fechar. Esse caso aconteceu no fim do expediente, pouco antes de uma loja fechar as portas. Nick e uma colega estavam perto da entrada, já se preparando para ir embora. Só que havia um problema. As chaves dela estavam no fundo da loja. E bem naquele momento, as luzes começaram a piscar. Não foi aquela piscada rápida e comum de problema elétrico. Era constante, forte, com um barulho estranho, como se estivesse ligando e desligando de propósito. Eles já tinham passado por situações esquisitas ali antes, então decidiram filmar. Okay, guys, we were literally just about to leave my store when shit just started flickering again. This is the second time it's happened. My car's over there, and I'm shaking right now. okay, and her keys are in the bag. We need to go. We need to go get my keys. And the light turned on. I don't want to go. Okay, well, I'm gonna literally record this whole thing just so you guys can see what happened. I'm literally so scared. Okay, something. The bathroom light's on too. Just like, bro, why are my keys on the floor? You were not there. Like, Dad, I just put them on the desk. Like, oh my god. This is literally insane. Dava para ouvir o nervosismo na voz dos dois. Eles precisavam pegar as chaves, mas ninguém queria atravessar a loja de novo. Mesmo assim, criaram coragem. E quando começaram a andar em direção ao fundo, algo caiu com força no chão bem no balcão da frente. Os dois travaram na hora, mas como não tinham escolha, seguiram em frente. Quando chegaram perto da cozinha, a situação ficou ainda mais estranha. Objetos estavam espalhados pelo chão, como se alguém tivesse jogado tudo ali minutos antes, só que não tinha ninguém. As luzes não estavam piscando naquela parte, e a loja estava completamente vazia. O mais estranho, parecia que tudo tinha parado justamente quando eles foram ver, como se aquilo só quisesse chamar a atenção, e a expressão do Nick diz tudo. Ele não parecia estar fingindo, e aquilo estava longe de acabar. Depois daquela bagunça no fundo da loja, os dois recuam. Eles vão para a sala dos fundos e se sentam diante das câmeras de segurança, tentando entender o que está acontecendo. Já tinham passado do horário fazia tempo. Estavam com medo de atravessar a loja novamente, mas também não queriam ficar ali dentro. Enquanto assistem às imagens, as luzes continuam piscando em alguns setores da loja. Eles ficam alguns minutos ali, tentando criar coragem para sair, mas o medo começa a falar mais alto, então decidem ir para fora e esperar o gerente chegar.
Okay, guys, we've been sitting in the back for like 20 minutes now, and we're just watching the cameras, and stuff is still flickering and going on, but nothing happened back here, and we need to go home, and this is so freaking terrifying. We're 50 minutes past our shift because of this shit. We closed at 10, so we need to like, it's so dark because all the light switches are over here. Stop it. Stop it. Go. Okay. Go. Okay, this is what I mean. This room is over. God. This is Oh my god. this is what we're dealing with. Oh my god, yo. What the Bro, Nick, did you do this on purpose? I- Did you fake this? No, I'm gonna beat the shit out of you, Nick. Stop! You're literally. Are you? No, wait. No. Nah. No. That didn't just We literally looked away for like 2 seconds. Já do lado de fora continuam filmando através do vidro. A loja está vazia, portas trancadas, ar-condicionado desligado, nenhuma corrente de vento, mas as luminárias sobre o balcão começam a balançar, e não é um movimento leve, é de um lado para o outro, como se algo estivesse passando por baixo delas, como se alguém estivesse andando lá dentro. Depois disso, a colega de Nick deixa claro, não quer mais fazer turno da noite, e sinceramente, depois do que eles viram, fica difícil acreditar que a loja estava realmente vazia o tempo todo. Mas a história ainda não termina aí. Okay, we're gonna peace out for the night. Okay, we're gonna peace out for the night. I can't even put the key in. This is what we deal with at Twirls and Twirls, and no one believes us because who would? Who really would? And the backlight's on. Please, it's fucking possessed by a demon, so I'm No, quitting. the light's still on. Like, which one? I don't think we turned it off though, but now the machine lights are on. Good. This is great. This is great. Okay, guys, I'm here alone. It's a few days later, and it's 6 o'clock. I'll show you the time. The lights are freaking flickering again. The music is being wacky. The speakers are in the ceiling. Like, this is literally insane. And now they stopped. And now they're like, this is what I mean. Nothing. Like, I don't know how to explain this. The switch is right here. This is. Alguns dias depois, já durante o dia, Nick volta à loja sozinho. Era por volta das 6 da noite. Ainda estava claro lá fora. O movimento estava normal na rua, nada que justificasse medo. Mas assim que ele começa a filmar, as luzes voltam a piscar. O clima não era de tempestade. A energia do resto do prédio estava estável. Só aquela parte parecia estar reagindo. Enquanto ele caminha pela cozinha, a música da loja começa a falhar. Desliga sozinha. Fica alguns segundos em silêncio e, de repente, volta no volume máximo, como se alguém estivesse mexendo no sistema. Nick gira a câmera lentamente para mostrar que está sozinho. Não tem clientes, não tem funcionários perto dos interruptores, ninguém perto do som. E mesmo assim, as coisas continuam acontecendo. O mais inquietante é que não importa o horário, não importa se a loja está cheia ou vazia. O que quer que esteja ali não depende da escuridão. Em outro momento da mesma noite, a câmera mostra algo que eles ainda tentam entender. Hey, it's 11:29. Me and Nick were supposed to leave here at 11 o'clock, but weird shit is happening. A chair fell. There's lights flickering Literally, on there the is machines. lights flickering A everywhere. chair fell. It's freaking me out. I mean, what the is that? There's actual footsteps going on in the ceiling right now. And something just fell over here. Is anyone there? I'm scared. Stop. Stop. Oh my god. Stop. Uma das cadeiras da área de atendimento simplesmente cai, sozinha. Não tinha ninguém perto, não tinha cliente, não tinha funcionário passando. Ela não tombou devagar, foi um movimento brusco, como se alguém tivesse puxado com força. E exatamente no mesmo instante, as luzes da loja começam a piscar de novo,
como se o prédio inteiro estivesse reagindo junto. Mais tarde, já com a câmera na mão, a funcionária caminha pela loja para mostrar que está tudo vazio. Ela se aproxima do balcão e do nada algo bate com força no chão ao lado dela. Ela vira a câmera rapidamente. Uma caixa, que estava firme em cima do balcão, cai no chão de repente. Não parecia ter escorregado. Parecia ter sido empurrada, com força. Nesse ponto fica claro que não era algo isolado. Não era coincidência. Não dependia de horário. Não dependia de movimento. Não dependia de alguém estar olhando. Aquilo acontecia quando queria. E dessa vez, fez questão de acontecer na frente deles. Se eu for um pouco mais racional aqui, loja tem fiação antiga, vibração, gente andando o dia inteiro, sistema de som falhando. Muita coisa pode ter uma explicação técnica, mas ao mesmo tempo, luzes piscando em horários diferentes, objetos caindo com força, caixa registradora no chão como se tivesse sido empurrada, e tudo isso acontecendo em momentos separados. Pode ser coincidência, pode ser encenação para ganhar visualizações. Ou pode ser que tenha algo ali que a gente simplesmente ainda não consegue explicar. E é exatamente isso que me deixa com aquela pulga atrás da orelha. 2. O choro no hospital veterinário. No dia 27 de dezembro de 2025, um hospital veterinário em Madison, no estado do Alabama, nos Estados Unidos, publicou um vídeo que deixou muita gente desconfortável. Mas o mais curioso, a gravação não era recente. Ela tinha sido mantida em sigilo por quase 4 anos e só foi divulgada depois que várias pessoas começaram a pedir explicações. Segundo a dona da clínica, Renee, coisas estranhas já vinham acontecendo ali há bastante tempo. Portas abrindo sozinhas, equipamentos sendo derrubados, barulhos sem origem aparente. Alguns funcionários até comentavam, meio em tom de brincadeira, meio falando sério, que talvez pudesse ter relação com animais que passaram seus últimos momentos naquele lugar. Numa certa noite, a equipe estava cuidando de um gato em estado crítico. Tudo parecia normal, até que um som começa a ecoar pelo prédio. É o choro de um cachorro. Só que havia um problema. Não deveria ter nenhum cachorro solto ali. O único cão presente estava fechado em uma sala próxima. E durante toda a gravação, ele não late, não chora, não faz absolutamente nada. Mesmo assim, o som continua. Um choro claro, vindo de algum lugar dentro da clínica. Os funcionários param o que estão fazendo. Perguntam uns aos outros se ouviram também. Alguns escutam claramente. Outros dizem que não ouviram nada. You heard that, right? We all heard that. I didn't hear anything. I didn't hear anything. What did you hear? A dog keeps yapping. Is it Dakota? No. Look, it's coming from over here. Why don't you look in the front porch and make sure they didn't dump one or throw one in the pen outside or something? I didn't hear anything. You're not hearing that. Maria has heard it. I didn't hear it, no. You heard it, right? I heard it. That's gonna get look in that room or something. Like it's like play the board. We're gonna play that back. I didn't even hear anything. Can you play like specifically in those rooms or anything? Eles começam a procurar. Passam por corredores, salas, consultórios, vão até a parte externa e não encontram nada. Nenhum cachorro. Mas o choro parecia continuar, como se estivesse ecoando pelas paredes.
até que, do mesmo jeito que começou, parou e nunca encontraram explicação. Nenhum animal, nenhuma fonte para o som, nada. Até hoje, alguns funcionários se perguntam se aquilo poderia ter sido apenas um ruído estranho, ou se era algo que já esteve ali um dia e decidiu voltar. O que você acha que eles ouviram naquela noite? 1. O restaurante. O dono de um pequeno restaurante mexicano especializado em frutos do mar começou a notar detalhes estranhos no dia a dia. No início, ele ignorou. Copo fora do lugar, garrafa levemente deslocada, objetos atrás do bar que pareciam ter sido mexidos. Ele achou que fosse cansaço, turno longo, enfim aquela correria de sempre, até que as câmeras de segurança começaram a registrar coisas que ele não conseguiu explicar. Em uma das gravações, ele está preparando uma bebida normalmente. Tudo parece comum, mas se você observar com atenção, um dos copos de shot na bandeja se move sozinho. Ele percebe, para por um segundo, olha, mas resolve ignorar, achando que tinha imaginado. Só que não parou por aí. Em outro vídeo, um bartender segura uma garrafa e o gargalo simplesmente se parte na mão dele. Não parece ter pressão excessiva. Não tem ninguém esbarrando, não tem impacto visível. Depois há outra cena, uma garrafa deslizando lentamente pelo balcão, sem ninguém tocar. Alguns espectadores dizem que isso pode acontecer em horário de pico. Vibração, pessoas andando, música alta. Mas o momento mais perturbador vem depois, quando o restaurante está fechado, sem clientes, sem funcionários, sem movimento. A câmera capta sons, sussurros baixos, vozes quase inaudíveis, barulhos que não deveriam existir em um prédio vazio. Agora, a equipe se pergunta: são coincidências estranhas acontecendo em sequência? Problemas estruturais? Ou tem algo ali que só aparece depois que as portas se fecham e você teria coragem de trabalhar até tarde nesse restaurante? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e se prepara porque o próximo pode ser ainda mais estranho. Até mais!